Bom, tentativa de número 257 para gravar esse vídeo. Bom, pessoal, infelizmente tem uns passarinhos aí no fundo, mas não tem como calar eles, né? Para gravar o vídeo vai ter que ficar com eles mesmo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente vai fazer uma redação do tipo dissertativa argumentativa, tá ok? De forma bem simples e resumida, nós vamos começar aí a elaborar essa nossa redação. Primeiro de tudo, você vai receber o que chamamos de textos motivadores. É isso aí, são aqueles textos lá que você recebe para você ter uma noção, para você ter uma ideia sobre como que vai ser abordado o tema, como que esse tema vai ser tratado e tudo mais. Geralmente eles são 4 textos de formatos diferentes, né? E para você entender bem do que se trata, você tem que fazer uma leitura bem detalhada, observar os pontos principais desses textos. E quais são esses pontos principais? Qual que é a ideia desses textos? O que eles têm em comum? O que eles querem? O que o autor quer passar para você através desses textos? Isso aí são coisas que você vai observar ao fazer a leitura do texto motivador. Essa aí é a proposta do Enem, do tema de 2015, que é a violência contra a mulher, né? Então, como eu falei, são 4 textos. Olha, aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto texto que está aqui embaixo. E essas aqui são as instruções gerais. Tá? Eu vou dividir essa folha para ficar mais fácil para a gente fazer a leitura. Bom, aqui está dividida a tela. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Quando a gente vê isso daqui na redação, dá até aquele frio na barriga. Meu Deus, eu não sei nada sobre esse assunto. Isso é sempre o que a gente pensa. Você pode estar fazendo ali 3, 4 anos consecutivos que essa sempre vai ser a primeira impressão que a gente tem. Mas olha bem, eu não sei falar sobre isso, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, mas como assim que eu vou falar sobre isso? Primeiro que os textos motivadores já estão aqui para te dar uma ideia sobre como esse tema deve ser abordado, ok? Segundo, o que a gente falou lá sobre organizar as ideias? Tem em vários momentos eu já passei para vocês essa questão de organizar bem o pensamento, organizar bem as ideias. Agora que eu já sei qual que é o tema, eu vou parar um pouquinho ali tudo que eu estiver fazendo e vou pensar a respeito desse assunto. O que eu tenho na minha cabeça, o que eu tenho no meu conhecimento a respeito desse assunto? Bom, vamos organizar o pensamento para a gente saber direitinho como que vai funcionar. Feito isso, eu dei uma breve pensada sobre o assunto. Vamos terminar de ler então. Vamos lá. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aqui o autor mesmo já está falando para você, olha, você vai ter que apresentar uma proposta na sua conclusão que vai amenizar ou resolver esses problemas aí relacionados a essa violência contra a mulher. Olha aí, tá vendo? Já é um grande passo. É só prestar bastante atenção, que tem várias dicas aí no decorrer desses textos, tá? Texto 1, que é esse primeiro aqui, ó. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. Então esse é um dado, é uma informação que ele está te passando. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de quanto? De 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Bom, esses dados aqui foram retirados do Mapa da Violência de 2012, disponível aqui nesse site. Tá aqui o site, tá? Então é sempre bom a gente dar uma olhada nessas fontes pra gente saber de onde que saiu isso aí, né? De onde que eles tiraram essa informação e tudo mais. Texto 2. O texto 2, ele é um gráfico. Ele trouxe aí um gráfico te mostrando o tipo de violência relatada, qual que foi o tipo de violência relatada e qual que foi a sua porcentagem,
tá? O tipo de violência está marcado de A a G e eles estão dispostos aqui, ó. Vamos lá. Violência física foi a maior, olha o tamanho do gráfico. Cerca de 51,68% das denúncias. Violência psicológica, olha aqui o B, 31,81%. Essa violência psicológica foi a segunda maior, né? Agora, violência moral, 9,68%. Violência sexual, Violência sexual, letra D, 2,86%. Letra E, violência patrimonial. Violência patrimonial, letra E, 1,94%. Cárcere privado, 1,76%. E o tráfico de pessoas, que foi o menor, 0,26%. Esses dados estão disponíveis aqui nesse site, tá bom? spm.gov.br. Então, esse foi o texto 2, tá ok? Eu tava meio aérea aí, porque tem uns passarinhos aí que realmente estão me incomodando, mas a gente pode dar um jeito. O texto 3. O texto 3 está falando assim, ó, feminicídio basta, em uma mãozinha que com alvo, né, que chega disso, chega de feminicídio, né? Então, aqui nós temos, olha para você ver os passarinhos. Aqui nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Nós temos a não verbal complementando o que a linguagem verbal está querendo dizer, que chega, basta, né? Essa mãozinha aberta aí está dizendo que basta, que chega de feminicídio. Bom, essa imagem está disponível aqui, ó, nesse site, ó, compromissoeatitude.org.br. Vamos lá. Texto 4. O impacto em números. Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados. 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro e 2006. Olha, presta bem atenção nesse dado. 332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram entre setembro de 2006 e março de 2011 aos 52 juizados e varas especializados em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no país, o que resultou em, aqui, 33,4% de processos julgados, 9.715 prisões em flagrante, 1.577 prisões preventivas decretadas. Agora, 58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no país em dezembro de 2010. Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional. 237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Bom, isso aqui é um dado importante. Na hora de você fazer a sua conclusão ali, você pode até colocar esse Ligue 180 aqui como forma de amenizar, né, esse problema dessa violência, né, incentivar as pessoas a fazerem a denúncia através desse Disque 180, Ligue 180. É um dado importante, vale a pena você gravar isso na cabeça. Agora o último dado aqui. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido agredidas pelos companheiros. Esse também é um dado. Isso tudo está disponível em istoé.com.br. Essas aqui são aquelas instruções, né, lá do final da prova que eu mostrei para vocês, que o rascunho deve ser feito em espaço apropriado, o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. Aqui o ideal é que nem eu falo em sala de aula, o ideal é de estar entre 25 e 27 linhas ou 28 linhas é o ideal para sua redação, tá? Porque caso alguma linha sua seja considerada texto em branco ou não tenha sido considerada, você está ali naquela margem. Você colocar 25 linhas cravado ali, às vezes alguma linha não contou, você perde ponto por isso também.
né? Então, antes garantir. A redação que apresentar cópia do texto das propostas de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas copiados desconsiderados para efeito de correção. Então, é o que eu sempre falo. Algum dado você pode copiar. Olha, diz que 180 você pode copiar. Esses dados aqui, você pode usar esses dados. Esses dados aqui, você pode usar. Dados, não copiar o texto motivador. Copiar o texto motivador é o que não pode, tá? Tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Esses aqui são os casos em que a sua redação receberá nota 0, tá? Então, são essas situações aí. Apresentar uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. Você tá lá apresentando a sua proposta de intervenção, lá na sua conclusão, e de repente você fala assim, o sem vergonha do vereador da cidade tal, se ele fizesse... Não pode chamar ninguém de sem vergonha, não pode ferir os direitos humanos, tá ok? Então é nesse sentido aí. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. Por exemplo, está lá falando sobre a violência contra a mulher, você vai lá e me coloca um trecho falando sobre a abolição da escravatura. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Então, isso aí é um erro grave também. Não pode. Sua redação receberá nota 0. A redação é dividida em 3 partes, né? Que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Tudo que tem sentido tem que ter um começo, um meio e um fim, certo? Isso para nós é isso aqui. Olha, tudo tem que ter um começo, um meio e um fim. Olha só que bonitinho. A gente só mudou a nomenclatura, só mudou os nomes aí das partes. Pois é, agora sim, depois de pensar muito sobre esse tema, a gente ter lido os textos motivadores e saber que a redação se divide em 3 partes, e depois de ler e entender sobre o assunto, nós vamos organizar as nossas ideias novamente. Vamos lá. O que é a violência contra a mulher? Isso é um problema novo? Volte ao texto motivador e tente descobrir como tudo isso começou. A nossa redação começaria, então, nas 5 primeiras linhas, explicando o que é essa violência contra a mulher. Isso já seria a nossa introdução, ok? Então, aqui você precisa escrever? Não, aqui a gente está só pensando sobre o tema para a gente montar a nossa introdução. A gente explicando o que é essa violência contra a mulher, a gente já vai estar começando a introdução, que são as nossas 5 ou 7 primeiras linhas, né? Vamos lá, então? Vamos escrever a nossa introdução? Vamos lá, vamos escrever a nossa introdução. Ó, que legal, a introdução já está pronta. Acabei de fazer a nossa introdução. Bom, essa redação que eu fiz aqui para vocês, eu não quero que ninguém copie ela, tá? Ela é só para dar uma ideia, para clarear para vocês aí a respeito do que está falando, tá bom? Então, uma introdução possível poderia ser assim, ó. A violência contra a mulher tem apresentado aumentos significativos nas últimas 3 décadas. Mulheres assassinadas, violentadas, coagidas por uma sociedade essencialmente machista. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou 230% no período entre 1980 e 2010, ultrapassando dados que até então já eram considerados preocupantes. Olha aquele dado aqui do primeiro texto motivador lá. E lá, para não colocar lá nos 30 anos, eu coloquei, quer ver, ó, de morte por essa causa aumentou no período entre 1980 e 2010. Ultrapassando, cadê? Onde que eu coloquei? Aqui, ó. Lá tá falando de 30 anos e eu modifiquei e coloquei 3 décadas. Tá vendo? Então, assim, você coloca de forma mais sutil. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que está, ó. Esse aqui é o texto motivador. Olha só, da onde que eu coloquei. Ó, de acordo com o mapa da violência, tá vendo? Aqui onde que eu tirei que ele é. De acordo com esse mapa da violência aqui, nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, eu coloquei nas 3 últimas décadas. Viu só a sutileza? E aqui está o dado de 230%, que é aquele dado que eu coloquei no meu texto também. Eu retirei dados, eu não copiei o que está escrito lá.
Eu tirei os dados dali. Então, escrevemos a introdução e ela ficou dessa forma aí. Vamos contar quantas linhas? Ó, minha introdução ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Que é mais ou menos o ideal para dar lá as 28 e 27 linhas depois, no final de tudo. Ótimo, então podemos prosseguir. Vamos lá? Olha só, agora ficou nosso desenvolvimento. Aqui está a introdução, que foi a primeira parte que a gente escreveu. E agora nós vamos escrever o nosso desenvolvimento. É isso aí, o desenvolvimento, eu apresentei 2 problemas relacionados a essa violência contra a mulher, ó. Uma sociedade presa por amarras preconceituosas históricas sobre a imagem feminina, de certa forma naturalizando essas atitudes e criando uma visão de normalidade onde deveria haver punição e repulsa. Com a opressão sofrida, vai se criando uma cultura do medo, na qual as mulheres se calam por receio das consequências que uma denúncia poderia trazer, gerando fúria e mais sofrimento. São 2 problemas, que é o medo da denúncia, né? E essas amarras preconceituosas que a sociedade já tem desde os primórdios, né? Então, são 2 problemas que eu apresentei aqui. Agora, nós vamos concluir. Antes de escrever, nós vamos pensar como que nós poderíamos resolver esses problemas. Como que esses problemas aí, que têm raízes históricas, preconceituosas, e como que esse medo de denunciar possa piorar a situação, como que isso pode ser resolvido? Vamos pensar. Dá uma pausa aí, pensa, pausa o vídeo, pensa primeiro, e depois a gente vai ver. Qual que é uma solução que poderia amenizar ou resolver esses problemas? Dependendo da sua habilidade de escrita, poderia voltar à introdução e simplesmente retomar a ideia principal, fazendo um fechamento do pensamento inicial. Entendeu? Se não entendeu, se você não entendeu o que eu quis dizer com isso aqui, ó, dependendo da sua habilidade de escrita, poderia voltar à introdução e simplesmente retomar a ideia principal da introdução, fazendo um fechamento do pensamento que a gente colocou ali. Se você não consegue entender, fique com a opção de apenas resolver ou dar uma possível solução para os fatos que não tem erro. Dificilmente a gente erra quando a gente dá essa solução para esses fatos. Então, é mais fácil você buscar essa solução para resolver esses problemas. Vamos lá, que ainda falta escrever a conclusão. A nossa redação, então, até agora, ela está assim. A violência contra a mulher tem apresentado aumentos significativos nas últimas 3 décadas. Mulheres assassinadas, violentadas, coagidas por uma sociedade essencialmente machista. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou 230% no período entre 1980 e 2010, ultrapassando dados que até então já eram considerados preocupantes. Uma sociedade presa por amarras preconceituosas históricas sobre a imagem feminina vem, de certa forma, naturalizando essas atitudes e criando uma visão de normalidade onde deveria haver punição e repulsa. Com a opressão sofrida, vai se criando uma cultura do medo, na qual as mulheres se calam por receio das consequências que uma denúncia poderia trazer, gerando fúria e mais sofrimento. Vamos imaginar de que forma poderíamos resolver o problema da violência contra a mulher. Como que a gente poderia resolver isso? Pausa o vídeo aí. E eu volto com a minha conclusão, aqui agora. Olha só a minha conclusão. Para que essa violência contra a mulher... Deixa eu ver se eu não mexi nada. Não, mexi não. Para que a violência contra a mulher com raízes no... Peraí, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês lerem comigo. Vamos lá. Para que essa violência contra a mulher com raízes no passado possa ser combatida de forma eficaz, é necessário que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição dos agressores e assim diminuir o número de reincidências. Torna-se necessário também que os programas de televisão, jornais, revistas e mídias sociais
Deixem de objetificar a figura da mulher como forma de mero prazer ao sexo oposto e use o seu poder de propagação de informação para divulgar campanhas governamentais que incentivem as denúncias. Quem sabe assim, a figura feminina consiga se despir do preconceito, da impunidade e da covardia impostas há tanto tempo em forma de cuidado e ciúme. E assim terminamos o nosso texto. Deixa eu tirar do zoom. Terminamos o nosso texto. Vamos ler agora, depois de finalizado? Vamos lá, então. Olha só, antes uma observação aí, nós escrevemos 27 linhas. E o ideal é isso mesmo, é que fique entre 25 e 28 linhas, né? O que eu falei já no início. Ah, tá. Aqui tá uma observação importante. Quando for separar uma palavra, evita de colocar, é isso aqui que eu falei, para não ser considerado linha em branco, para no final da correção ela não é computada, tá? Então, dá uma apertadinha aqui nas palavrinhas anteriores e coloca a palavra junto, tá? Eu já fiz assim justamente para explicar para vocês, para não fazer isso, tá? E é igual acontece aqui também, ó. Colocar uma palavra só na linha também, tá? Evita. Se não tiver como, não tem problema, tá? Mas evita, é bom. Vamos ler então? A violência contra a mulher tem apresentado aumentos significativos nas últimas 3 décadas. Mulheres assassinadas, violentadas, coagidas por uma sociedade essencialmente machista. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumenta 230% no período entre 1980 e 2010, ultrapassando dados que até então já eram considerados preocupantes. Uma sociedade presa por amarras preconceituosas históricas sobre a imagem feminina vem, de certa forma, naturalizando essas atitudes e criando uma visão de normalidade, onde deveria haver punição e repulsa. Com a opressão sofrida, vai se criando uma cultura do medo, na qual as mulheres se calam por receio das consequências que uma denúncia poderia trazer, gerando fúria e mais sofrimento. Para que essa violência contra a mulher com raízes no passado possa ser combatida de forma eficaz, é necessário que o Poder Legislativo crie um projeto de lei para aumentar a punição dos agressores e assim diminuir o número de reincidências. Torna-se necessário também que os programas de televisão, jornais, revistas e mídias sociais deixem de objetificar a figura da mulher como forma de mero prazer ao sexo oposto e use o seu poder de propagação de informação para divulgar campanhas governamentais que incentivem as denúncias. Quem sabe assim, a figura feminina consiga se despir do preconceito, da impunidade e da covardia impostas há tanto tempo em forma de cuidado e ciúme. Olha só que legal que ficou o nosso texto. Bom, muitíssimo obrigada pela atenção, por vocês assistirem até o final. As dúvidas vocês continuam me mandando aí no privado que eu vou respondendo, tá bom? Tá bom? E agora eu tenho certeza que vocês estão prontos para produzir excelentes redações. Parabéns! Com carinho, professora Mires. Obrigada, gente. Até mais.